Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa Palavra Ética semanal, nós convidamos aqui pessoas que realmente têm uma palavra ética, respaldada por um compromisso na sociedade, fazendo a diferença e contribuindo para a construção de um mundo mais justo, mais solidário. Hoje nós temos a alegria e a responsabilidade de entrevistar Jocely Andreoli. Bem-vindo, Jocely. Muito obrigado. Olá a todos e a todas. Jocely Andreoli é da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB. Jocely Andreoli é também pedagogo e é formado em técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia. E parece que nasceu no sul do Brasil, não é, Jocely? Isso, eu nasci numa cidade chamada Itá. Por sua vez, onde tinha bastante pedras, né? Onde foi feita uma hidrelétrica. Santa Catarina? Em Santa Catarina. E aí faz 6 anos que estou aqui em Minas Gerais, contribuindo na organização das populações atingidas por hidrelétricas aqui em Minas Gerais. Beleza. Jocely, então no nosso programa Palavra Ética aqui, sempre a gente parte apresentando a pessoa, além de ser da coordenação do movimento dos atingidos por barragem, além de ser pedagogo, técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia. Quem é Jocely? Quais as suas origens? De que família você vem? Por que você resolveu fazer pedagogia e por que você abraçou a causa dos atingidos por barragens? Muito bem, é uma história, né? Eu vou completar 32 anos, então bastante recente. Sou filho de pequenos agricultores, né? Família bastante humilde. E minha família, por lá de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, por vivenciar essa problemática de ser atingida por uma hidrelétrica, uma barragem, desde muito cedo, de criança, eu vivenciei um pouco esse processo de ter que sair do seu local, de ter que... Qual foi a barragem? A barragem de Itá. Itá, uma grande hidrelétrica. Então, desde criança, vivenciando essa situação de ter que buscar um novo lugar e aí vivenciando também a organização dessas famílias para poder ter um novo local, para poder trabalhar suas terras novamente e reorganizar toda a comunidade. Então, desde criança, eu vivenciei um pouco isso. Depois de um tempo eu me dediquei a refletir sobre essa história e resolvi me dedicar de corpo e alma então a essa causa, que é uma causa bastante justa em todo o Brasil, em todo o mundo, a esse problema da construção de barragens e que tem prejudicado muita gente. Então, no movimento dos atingidos por barragens, a gente prioriza a busca do conhecimento. É um movimento muito bem preparado nos dias de hoje, inclusive que tem capacidade de debater temas que muitas vezes são mal compreendidos pela sociedade e inclusive pela própria organização. Não luta de forma amadora nem improvisada. Não, de jeito nenhum. Nós o que falamos é baseado em cima de questões concretas, científicas que comprovam nossos argumentos e cada vez o MAB vai construindo mais argumentos para mostrar que o atual modelo energético que serve a atual sociedade, ela é inviável para a nossa sociedade, é inviável para o ser humano e para o meio ambiente. Então, eu busquei estudar pedagogia porque no movimento, o movimento ele é um processo de organização, de conscientização das pessoas. E a pedagogia ela vem em conta um pouco isso, né? De como é que tu avança no processo de conhecimento, na busca de conhecimento. E o movimento em si é um processo educativo, né? Que permite as pessoas conhecer a realidade, permite as pessoas se mobilizarem, ou seja, as pessoas buscar a sua cidadania. Você estudou pedagogia onde? Eu formei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, numa oportunidade da formação de um curso voltado à área dos movimentos sociais. Então o curso se chamava Pedagogia da Terra, né? Então aí que a gente aprendeu, também antes numa escola técnica, mas na formação técnica agropecuária, né? Que era essa ligação direta com os camponeses, né? Porque hoje grande parte dos atingidos por hidrelétricas no Brasil são camponeses. Jocely, beleza, então agora
assim, vamos direto ao assunto, porque o tempo aqui voa, né? Muita gente diz assim, fala, mas parece estranho o movimento dos atingidos por barragem, lutar contra hidrelétricas, contra barragens, hidrelétrica que geram energia limpa. Como é que é essa história mesmo? Muito bem, esse é um tema que está em voga bastante forte na sociedade brasileira atualmente, porque a questão da energia ela vem com uma crise mundial, tanto o sistema da sociedade, do capitalismo que está em crise, juntamente com isso tem uma crise energética. E agora com o evento no Japão, então também é um tema que está sendo bastante discutido. E aí as hidrelétricas, né, vêm com essa força toda e essa propaganda de ser uma energia barata, limpa, né, o meio ambiente. Primeiro é preciso trazer a informação para a sociedade que esse negócio de limpa é um conceito construído. Então não é um conceito baseado num conceito científico, porque as hidrelétricas, assim como outras fontes de energia, têm o seu nível de poluição. As hidrelétricas têm um problema seríssimo, inclusive elas são responsáveis também pelos gases causadores do efeito estufa, que é no processo de apodrecimento da madeira, de todo o processo que ela encobre. Do território que é alagado. Exatamente. E aí as árvores ficam ali apodrecendo. As árvores ficam, geralmente não são retiradas e ficam alagadas, e aí então... E tem dados no Brasil assim que são assustadores da quantidade de emissão de gás ao efeito estufa. Além disso, né, tem essa questão da deficiência e tal. Nós não temos dúvida nenhuma, nós temos estudado, inclusive em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o MAB organizou um curso para discutir essa questão energética, um curso de especialização e extensão na área da energia, e que permite nós ter argumentos concretos para mostrar que o problema em si não é o debate da fonte energética, também. É importantíssimo discutir a matriz energética, a fonte energética, buscar energias que de fato poluem menos e tal, mas o grande debate a pergunta que a sociedade deve fazer é: energia para quê e para quem? Como é que está sendo o uso da energia no nosso país? Quem que está sendo, vamos dizer, prejudicado com a forma atual do modelo energético? E aí nós vamos ver o seguinte, um dado muito simples. De fato, é uma das fontes de geração mais baratas, né, no seu processo, pelo custo de produção da energia. Se for comparar com termoelétrica, por exemplo, é muito mais caro e tal. O processo exige mais trabalho e, por sua vez, é mais caro. No entanto, nós no Brasil estamos pagando uma das tarifas de energia mais cara do mundo. Então, primeira questão... Você fala nós, as famílias ou as empresas, as indústrias? As famílias, principalmente... Tem uma diferença aí? Aí que vem a questão. Hoje nós estamos pagando a energia e ao nós pagar a energia, nós pagamos para as mineradoras ter energia subsidiada quase gratuitamente. Como é que acontece aí? Há um sistema de organizar a venda de energia no Brasil que funciona dividindo os consumidores livres, que são as populações, o setor comercial, as pequenas indústrias. As famílias também? Principalmente as famílias, que é o setor residencial, que são considerados consumidores cativos. Não são livres. Obrigados a comprar, por exemplo, da CEMIG. Quer dizer, eu moro aqui em Belo Horizonte, a CEMIG, que é a concessionária, tem que comprar da CEMIG. São obrigados a comprar da CEMIG dentro das suas regras traçadas conjuntamente com a ANEEL. Outro processo é os consumidores livres, aqueles que podem fazer negociata em todo o Brasil. Quem são esses? E comprar energia diretamente das empresas. São empresas eletrointensivas, aquelas que utilizam muita energia. Tem hoje em torno de 665 grandes empresas que são beneficiadas como consumidores livres. São siderúrgicas? Aqui em Minas Gerais está a Vale, que era a Vale do Rio Doce, foi nos tirada. A Votorantim fez um contrato milionário com a CEMIG, pagando apenas 9 centavos o quilowatts, enquanto nós pagamos com os impostos mais de 60 centavos pelo mesmo quilowatt de energia. 20 vezes mais? 20 vezes mais. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Então, dizer que a energia ela está a serviço da sociedade não é bem assim. Hoje, a população residencial, e principalmente as famílias mais pobres, tem uma dificuldade imensa, porque a energia devia ser um bem. De fato, ela devia estar a serviço do bem-estar da população. Serve para a questão dos alimentos, tu ter um alimento mais saudável, serve para tu ter as informações através dos meios de comunicação. Só que, no entanto, ela virou uma mercadoria na lógica atual.
E a população, então, após a privatização, e a CEMIG aqui, após o processo de privatização por dentro da empresa CEMIG, porque, no entanto, é considerado uma estatal ainda, mas todo o seu lucro e grande parte do seu lucro é dividido em dividendos privados, né? Empresas do estrangeiro, inclusive, e isso, então, fez com que a tarifa da energia aumentasse extraordinariamente. E as empresas justificam seus lucros hoje. Então, para entender bem, então existem dois tipos de consumidor, o consumidor livre e o consumidor cativo. Cativo é os pequenos comerciantes e a população. Exato. Porque se moramos aqui e tem CEMIG, eu tenho que comprar dela. Agora, as livres são essas grandes empresas e, por exemplo, essas grandes empresas que estão em Minas Gerais, elas podem comprar de outras concessionárias, é isso? Podem comprar de outras concessionárias. E pelo que você falou aí, 20%, não, 20 vezes... 20 vezes menos mais do que baixo nós do que pagamos. Ou seja, o custo real da energia seria baratíssimo no Brasil. O problema é que a lógica de organização do setor elétrico brasileiro, pós-privatização, utiliza desse bem, que é um bem do povo brasileiro, a serviço do lucro de empresas privadas. Então, por exemplo, a Tractebel, que é uma empresa belga e agora com parceria com a Suez, que é francesa, elas remetem 100% do equivalente do lucro que elas têm aqui, remetem para o exterior. Ou seja, se o uso desse bem, que é a energia elétrica no Brasil, explorando a população brasileira, beneficiando as suas empresas e... Cadê o progresso, cadê o desenvolvimento, cadê, né, a geração de empregos que devia servir ao nosso país? Ô Jocely, depois, outra questão. Do volume de energia produzida, dá para a gente ter dados assim, a população consome quanto e as empresas quantos? Como é que mais ou menos? Muito bem, hoje... Quem mais consome energia no Brasil? Se nós dividir a fatia, né, vamos pegar aqui Minas Gerais como exemplo, que é mais ou menos... né, um pouco o padrão nacional. O setor residencial, que são todas as famílias, né, aqui em Minas Gerais utiliza apenas 17% da energia. 17%? 17% da energia vai para o setor residencial. Todas as casas de Minas Gerais, a iluminação das casas, em benefício da população lá na ponta. Ricos e pobres. A indústria, que aqui é predominantemente indústria eletrointensiva, inviável do ponto de vista sustentável, inclusive as grandes mineradoras que aqui estão, nós precisamos fazer um debate bastante sério sobre isso, para nós não achar que está entrando dinheiro e simplesmente esse modelo é viável. Elas utilizam em torno de 59% do bolo da energia do estado de Minas Gerais. 59%. Ou seja, mais da metade são as grandes indústrias que utilizam. E a outra fatia? Aí tem uma parte que é para os trabalhadores rurais, né, em torno de 4%. Luz para tem uma todos, outra, né? Outra parte que vai para o comércio, né? Então está dividido dessas formas o uso da energia. Então não é verdade, porque quando a gente vê regra geral, só, eu não sei nem se tem exceção, quando a grande imprensa fala de negócio, está aumentando o negócio, tem que fazer horário de verão, sempre fala assim, se referindo ao consumo mais ou menos da população. Isso. Mas das empresas... quase sempre não se fala. Não se fala. Quanto é que as empresas e essas grandes eletrointensivas gastam, não, né? Exatamente. É escondido esses dados, inclusive usando assim, num certo terrorismo psicológico a população brasileira. Tem uma teoria que é a teoria da escassez, que tudo aquilo que falta dá dinheiro. Então essa teoria é utilizada profundamente, fortemente pelas empresas de energia, trazendo um pânico à população que vai faltar energia e por sua vez justifica o preço. Esse é um dos motivos, né, a justificativa do aumento do preço. A outra justificativa é então a bênção da população brasileira ao financiamento desse grande negócio que é a produção de energia no Brasil. Então hoje praticamente é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e tem um S que devia ser social, mas pouco que financia essas grandes e pequenas. Aqui em Minas Gerais tem centenas de PCHs, né, um grande negócio das empresas que financia isso, e aí que justifica para a sociedade dizendo que vai faltar energia ao povo brasileiro, que necessita mais energia. Público aí. E aí justifica o preço e o investimento público para as grandes empresas ter esse bem natural em suas mãos. Ô Jocely, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética entrevistando Jocely Andreoli, que é da Coordenação Nacional do Movimentos Atingidos por Barragem. Jocely é pedagogo, é também técnico em agropecuária, com ênfase
em agroecologia. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Nós estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Jocely Andreoli, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB. Jocely é também pedagogo e é formado em técnico em agropecuária com ênfase em agroecologia. Jocely, no final do primeiro bloco do nosso programa Palavra Ética, você estava falando como é que se justifica na sociedade os aumentos da tarifa, né? Você dizia assim, que parece que cria a síndrome da escassez, né? Olha, está em crise para justificar o aumento, né? E depois é aí o financiamento, entre aspas, público do BNDES para justificar o investimento nas grandes empresas, né? Jocely, eu pergunto para você, então o MAB já tem quantos anos de história no Brasil? Esse ano o MAB comemora os 20 anos. 20 anos de história. Exatamente. Nasceu no sul do Brasil? Não, o MAB nasce em várias regiões ao mesmo tempo. Nasce no Nordeste, com a barragem de Sobradinho e Itaparica. No Norte do Brasil, com a barragem de Tucuruí, Samuel, na região de Rondônia e Pará. E também no Sul, após Itaipu, na bacia do Rio Uruguai, principalmente, nasce. Então vai se encontrar enquanto um movimento nacional em 89, num primeiro encontro, e num congresso em 1991, que é a data então que a gente usa como fundação do movimento nacional em todo o Brasil. Quantos são hoje, mas com essa história aí, né, para considerar os 20 anos, mais ou menos aí, quantas famílias são atingidas pelas barragens e pelas hidrelétricas brasileiras? Olha, no Brasil, esse dado inclusive é uma das reivindicações do MAB, que o governo tem a capacidade de mapear essa população, identificar para pagar a dívida que o Estado deve a essas populações. Nós, em estudo junto com as universidades, nós temos levantado uma estatística que é em torno hoje de 1.300.000 pessoas que já foram atingidas. Pessoas ou famílias? Pessoas. 1,5 milhão. Que já foram atingidas por hidrelétricas. E ainda tem hoje, são muitos os projetos de ampliação da malha, vamos dizer assim, da malha de hidrelétricas e de barragens? São milhares, tem em torno de 1.400 hidrelétricas previstas em todo o Brasil. Para ser construída. Isso só para geração de energia. Quantos anos essa previsão? Esse é o estudo potencial hídrico-energético. Então, cada ano é feito, cada 10 anos é feito um estudo de planejamento, que é o plano decenal, né, no qual o plano decenal está em torno de 60 projetos que estão nos próximos 10 anos sendo implementados. Jocely, um exemplo hoje que é emblemático para a sociedade brasileira é a hidrelétrica barragem de Belo Monte, né? Por que o MAB se coloca contra a barragem hidrelétrica de Belo Monte? O MAB tem uma postura muito clara, contrária à construção da hidrelétrica Belo Monte,
por todo esse debate que nos permite dizer que não necessita Belo Monte. Na verdade, se a energia no Brasil tivesse voltado aos interesses do povo brasileiro, de criar uma indústria desenvolvida aqui em nosso país, em função do povo brasileiro, que a energia estivesse chegando em todas as casas do Brasil que ainda não chega, né, nós entenderíamos a geração de energia como algo justo. Hoje não é. Então a hidrelétrica de Belo Monte, o que permeia o interesse principal não é trazer energia para o benefício da população brasileira. O que está por trás são os quase 30 bilhões que o BNDES vai colocar, que interessa a toda uma cadeia produtiva de indústrias que estão por trás disso, de vender cimento, de vender ferro, de empreiteiras de mão de obras, como agora aquele massacre que ocorreu lá na região de Rondônia, com a superexploração dos trabalhadores que estão na construção, de Giral, na hidrelétrica de Giral, né? Morte dos trabalhadores, tendo muita morte desses trabalhadores pelo trabalho intenso e tal. Há todo um outro interesse, que são daquelas empresas mais desenvolvidas, estrangeiras, que vêm aqui vender equipamentos como turbinas, né, como os transformadores, que historicamente, se tu olhar as primeiras indústrias que surgiram a nível mundial, vai estar essas grandes empresas ligadas ao setor da energia, como a Siemens, a Alstom, né, agora várias chinesas entrando no ramo do negócio das turbinas também. E a hidrelétrica, e a energia que será gerada em Belo Monte, se for construída de fato, será para a população? Nós sabemos muito bem que a energia no Brasil está sendo utilizada, em sua grande maioria, para o máximo e mais rápido possível processo de exportação de recursos e bens naturais, em forma de matérias-primas, não industrializadas. Então é nisso que a Vale faz, é isso que a Votorantim faz, é isso que as várias grandes empresas que estão aqui estão fazendo. Elas conseguem ter uma competitividade no âmbito internacional muito grande, porque aqui no Brasil elas têm a energia a preço de custo praticamente, com altos subsídios do governo para essas grandes mineradoras, e assim então elas conseguem acumular grandes lucros, porque ao utilizar desse bem a energia no Brasil, elas conseguem ter mais lucros e competir entre as demais a nível internacional. A população, pelo contrário, ela é prejudicada porque ela tem que pagar uma das tarifas mais caras do mundo para garantir todo esse modelo. E você nem falou, mas se for falar também da devastação ambiental e do desrespeito aos povos indígenas... É um absurdo, assim, o que vai acontecer em Belo Monte, para ter uma ideia, o montante só de obras físicas é maior do que a construção do Estreito do Panamá, que foi uma grande obra. Então, assim, é um absurdo. Então, os impactos ambientais de todas essas obras vai desviar, para ter uma ideia, o rio Xingu, para quem conhece a Amazônia, ele é um rio muito belo, bonito, né? Água puríssima. Estive lá esses dias, tu enche o copo d'água e você bebe a água porque é pura. Eles vão desviar o rio em torno de 100 quilômetros, que o rio vai quase secar. Abaixo desse rio tem vários outros rios que entram, que é onde é que mora as várias tribos indígenas, e que a empresa está considerando que não serão atingidos, porque a concepção do que é atingido pelas empresas é uma concepção atrasada, arcaica, que é simplesmente aqueles que são alagados. Né? No caso, os índios vão ter um problema muito sério, que é o de transporte, porque os rios que são as estradas, de comida, porque o peixe que vai ser bastante prejudicado. Agora há pouco, no fechamento da usina de Estreito, em Tocantins, toneladas e toneladas das mais variadas espécies de peixe. Assim, é monstruoso o processo de matança do meio ambiente que ocorre nessas grandes usinas. Né? Então, o impacto ambiental, o impacto social, o impacto cultural e o impacto econômico ao povo brasileiro é muito grande. Em benefício de quê e de quem? É isso que nós trazemos para o debate. Em benefício de alguns poucos apenas. Então, esse massacre não está a serviço da população brasileira. Isso a gente pode provar por A mais B, é só pegar a sua tarifa, a sua conta de energia, e você vai ver, né, o quanto que nós somos prejudicados por essa questão da má distribuição e o modelo energético que não está a serviço do povo brasileiro. Ok, então fica registrado aqui o nosso protesto contra mais essa obra faraônica, que é a hidrelétrica e a barragem de Belo Monte. Né? Ainda é tempo do governo federal recobrar a sensatez e suspender essa obra. Jocely, agora o que o MAB
que chegou em Minas Gerais está conseguindo fazer nas Minas Gerais e quais são os principais desafios dos atingidos pelas barragens em Minas Gerais? O MAB é um movimento que completa seus 20 anos e vai se espraiando para todo o Brasil, porque em todos os estados brasileiros ou já teve construção ou está para ter construção de hidrelétricas. Os desafios são bastante grandes. Primeiro, no Brasil e no estado brasileiro não tem nada que reconheça e diga o que é atingido por barragem. Então não tem um conceito que determina o que é atingido, que nesse momento nós estamos no intenso debate com o governo federal, porque no ano passado foi feito um decreto pelo presidente Lula que criava então um cadastro socioeconômico da população atingida, que vai permitir de fato discutir esse conceito, dizer quem são os atingidos. E aí nós vamos provar por A mais B que os índios que estão abaixo de Belo Monte também são atingidos. E muito atingidos diretos, indiretos. Essa é uma palavra direto e indireto, que na verdade são atingidos diretamente, né? O fato é que as empresas consideravam direto aqueles que a água encobria. No entanto, aqueles que perdem economicamente são diretamente, não tem esse negócio indireto. Então todos são atingidos e devem ser reconhecidos como seres de direito. Esse é um outro grande debate. Nós fizemos toda uma série de denúncias, nós denunciamos a violação dos direitos humanos na construção de barragens. Isso, nós denunciamos 74 casos de hidrelétricas no Brasil, no qual foi feito um estudo de amostragem, e aqui em Minas Gerais em 3 hidrelétricas, a hidrelétrica da Emorés, a PCH de Fumaça, aqui perto de Ouro Preto, e a PCH de Granada, na região de Araújo Soares. PCH são as pequenas centrais hidrelétricas, que causam tanto impacto como as grandes, né? Porque são feitas uma atrás da outra e tal, e aqui em Minas é bastante povoado essas regiões. Foi comprovado, está comprovado aqui cientificamente, documentalmente, pela Comissão de Direitos Humanos, formada por vários ministérios, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, no qual comprova que no Brasil há um padrão de violação de direitos humanos de populações atingidas por barragens. Constatou-se 16 direitos que são violados no processo de implementação de hidrelétricas PCHs no Brasil, e tudo isso ocorre porque não tem uma política de tratamento adequada às populações atingidas por barragens. Não tem um conceito e não tem uma política que crie regras, que tenha controle do Estado sobre as empresas para que não ocorram os massacres que têm ocorrido. Então esse é um grande desafio, está na pauta nacional do MAB, estamos discutindo com o governo para se construir no Brasil uma política que discuta e garanta o direito dessas populações. Um outro ponto que é bastante importante, desafio do MAB aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil, é esse debate que o MAB traz para a sociedade, que é o debate da questão energética. Nós temos se desafiado a construir com vários setores populares, sindicais, que trabalham com energia, ou seja, os trabalhadores da energia, uma plataforma, que nós chamamos Plataforma Operária e Camponesa de Energia. Inclusive, parece que o MAB estará fazendo nesses dias uma caravana por várias cidades de Minas Gerais? Exatamente, nós vamos estar no dia 25 de agora, né, segunda-feira, começando uma marcha, né, saindo de vários polos, do leste de Minas, passando por Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, do norte, saindo da região de Salinas, Montes Claros, passando em Sete Lagoas, e da Zona da Mata, da região de Ponte Nova, Ouro Preto, Mariana. Vocês vão passar nas cidades e tentar conversar com o povo. Conversar com a população, mostrar esses dados, mostrar a violação que as populações têm, anunciar o que o MAB vem trazendo para a sociedade, que é algo bastante importante para o futuro do nosso país, que é o debate da questão energética e do atual modelo de desenvolvimento. Jocely, o nosso tempo está quase terminando. O MAB vai também participar do 3º Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais. Exatamente. Aí culmina com toda essa relação com os movimentos sociais aqui em que Belo vão Horizonte, estar reunidos durante toda a semana, uma série de eventos. No dia 28, uma forte mobilização em defesa dos trabalhadores, em memória, na verdade, dia 28 de abril é o Dia Internacional de Memória às pessoas que morreram no trabalho. Por acidentes de trabalho, pela intensidade do trabalho, pela superexploração do trabalho. Para ter uma ideia, no Brasil, no ano passado, foram mais de 2.400 pessoas que morreram. Aqui em Minas Gerais, empresas como a CEMIG, que moram em torno de cada 35, 40 dias uma pessoa.
Então, é um trabalhador que tem morrido pela intensidade do trabalho. Então, o Encontro dos Movimentos Sociais irá discutir as pautas comuns de todos esses movimentos, tendo atos de mobilização no dia 28. No dia 31º, que é sábado e domingo, nós vamos estar reunidos em mais de 1.500 pessoas discutindo vários pontos importantes para Minas Gerais. Esse terceiro encontro vai até o dia 2 de maio, na segunda-feira? 2 de maio, na segunda-feira. Acontece aqui em Belo Horizonte, né? Então, o nosso tempo está esgotado. Já fica o convite aqui para você voltar aqui outra vez, para a gente continuar refletindo sobre essa questão do modelo energético, né, e dos direitos das populações atingidas pelas barragens hidrelétricas, que é uma questão da mais alta importância, né? No outro programa, talvez, você vai falar aqui também das alternativas concretas propostas, que eu imagino, né? Tem muito acúmulo no diversificar a matriz energética, energia solar, eólica, né? Biomassa e por aí, né? Frear o consumismo, né? Exatamente. Então, Jocely, obrigado de coração por essa entrevista. Nós entrevistamos Jocely Andrioli, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB. Ele é pedagogo, técnico em agropecuária, com ênfase em agroecologia. E a você, telespectadora que nos honrou com a sua atenção, muito obrigado e até o próximo programa, com a graça de Deus.